Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 122, dia 2 de dezembro de 2023. Sinais do fim dos tempos. Continuação. Lucas, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 19. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Lucas 21, 10 a 19. Devemos notar, por um lado, nesta passagem, a previsão de Cristo sobre as nações do mundo. Ele diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos violentos e fomes e pragas em vários lugares. E haverá cenas terríveis e grandes sinais do céu. Essas palavras, sem dúvida, tiveram um cumprimento parcial nos dias em que Jerusalém foi capturada pelos romanos e os judeus foram levados ao cativeiro. Foi uma época de desolação sem paralelo para a Judéia e os países ao redor da Judéia. Os últimos dias da dispersação judaica foram encerrados por uma luta que, por derramamento de sangue, miséria e tribulação, nunca foi igualada desde o início do mundo. Mas as palavras diante de nós ainda não receberam uma realização mais completa. Eles descrevem o tempo que precederá imediatamente a segunda vinda de Jesus Cristo. O tempo do fim será um tempo de guerra e não de paz universal. A dispensação cristã passará como a judaica, em meio a guerras, tumultos e desolação, em meio a um colapso geral de impérios e reinos, como os olhos do homem nunca viram. Uma compreensão completa dessas coisas é de grande importância para nossas almas. Nada é tão calculado para esfriar o coração e amortecer a fé de um cristão como a indulgência em expectativas antibíblicas. Deixemos de lado a vã ideia de que as nações desistirão completamente das guerras antes que Jesus Cristo volte. Enquanto o diabo for o príncipe deste mundo e os corações de muitos não forem convertidos, enquanto houver luta e luta, não haverá paz universal antes da segunda vinda do príncipe da paz. Então, e somente então, eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nação não pegará espada contra nação, nem treinarão mais para a guerra. Isaías 2:4. Deixemos de esperar que missionários e ministros algum dia convertam o mundo e ensinem toda a humanidade a amar uns aos outros. Eles não farão nada disso. Eles nunca tiveram intenção de fazer isso. Eles convocarão um povo testemunha que servirá a Cristo em todas as terras, mas não farão mais nada. A maior parte da humanidade sempre se recusará a obedecer ao Evangelho. As nações sempre continuarão discutindo e lutando. Os últimos dias da terra serão os seus piores dias. A última guerra será a guerra mais terrível que já desolou a terra. O dever do verdadeiro cristão é claro. O que quer que os outros façam, ele deve dar toda diligência para garantir seu próprio chamado e eleição.
Enquanto outros estão ocupados em conflitos nacionais e especulações políticas, o cristão deve buscar primeiro o reino de Deus. Assim fazendo, ele sentirá seus pés sob uma rocha, quando os fundamentos da terra estiverem fora de curso e os reinos desta terra forem arruinados. Ele será como Noé, seguro dentro da arca. Ele será escondido no dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. Devemos notar, por outro lado, nesta passagem, a previsão de Cristo a respeito de seus próprios discípulos. Ele não profetiza coisas suaves e promete-lhes um curso ininterrupto de conforto temporal. Ele diz que eles serão perseguidos, colocados em prisão, levados diante de reis e governantes, traídos, mortos e odiados por todos os homens por causa do seu nome. As palavras desta profecia foram, sem dúvida, destinadas a se aplicar a todas as épocas da Igreja de Cristo. Eles começaram a se cumprir nos dias dos apóstolos. O livro de Atos nos fornece muitos exemplos de seu cumprimento. Eles foram repetidamente cumpridos durante os últimos 2000 anos. Onde quer que tenha havido discípulos de Cristo, sempre houve perseguição, mais ou menos. Eles ainda receberão uma realização mais completa antes que venha o fim. A última tribulação provavelmente será marcada por especial violência e amargura. Será uma grande tribulação. Apocalipse 7,14. Que seja um princípio estabelecido em nossas mentes, que o verdadeiro cristão deve sempre entrar no reino de Deus por muitas tribulações. Atos 14:22. Suas melhores coisas ainda estão por vir. Este mundo presente não é nosso lar. Se formos fiéis e decididos de Cristo, então o mundo certamente nos odiará como odiou nosso Mestre. De uma forma ou de outra, os verdadeiros crentes sempre serão perseguidos. Nenhuma consistência de conduta, por mais impecável que seja, nenhuma bondade e amabilidade de caráter, por mais marcantes que sejam, isentarão um crente da aversão do mundo, enquanto ele viver. É tolice ficar surpreso com isso. É mera perda de tempo murmurar sobre isso. É uma parte da cruz. Devemos suportá-la pacientemente. Os filhos de Caim odiarão os filhos de Abel, enquanto a terra continuar. Não se maravilhem, meus irmãos, diz João, se o mundo os odeia. Se você fosse do mundo, diz nosso Senhor, o mundo amaria os seus. Mas porque você não é do mundo, mas eu escolhi do mundo, por isso o mundo te odeia. 1 João 3,13, João 15:18-19. Devemos notar, por último, nesta passagem, a graciosa promessa de Cristo aos seus discípulos. Ele diz: mas nenhum fio de sua cabeça perecerá. Nosso bendito Senhor conhecia bem os corações de seus discípulos. Ele viu que a profecia que acabara de falar poderia fazê-los desmaiar. Ele os fornece com uma palavra animadora de encorajamento. Mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça perecerá. A promessa diante de nós é ampla e abrangente, e é propriedade de todos os crentes em todas as épocas. Uma interpretação literal disso é claramente impossível. Não pode se aplicar aos corpos dos discípulos. Dizer isso seria contraditório ao fato óbvio de que Tiago e outros apóstolos tiveram mortes violentas. Uma interpretação figurativa deve evidentemente ser colocada sobre as palavras. Eles formam um grande ditado proverbial. Ele nos ensina que quaisquer que sejam os sofrimentos que um discípulo de Cristo possa passar, suas melhores coisas nunca podem ser feridas. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Seu tesouro no céu nunca pode ser tocado. Sua alma está além do alcance do mal.
Até mesmo seu corpo vil será ressuscitado e feito como o corpo glorioso de seu Salvador no último dia. Se sabemos alguma coisa da verdadeira religião, então vamos nos apoiar nas palavras das promessas gloriosas em todos os momentos de necessidade. Se cremos em Cristo, então descansemos no pensamento confortável de que Cristo prometeu sua palavra, de que nunca pereceremos. Podemos perder muito servindo a Cristo, mas nunca perderemos nossas almas eternas. O mundo pode privar um crente de prosperidade, amigos, paz, lar, liberdade, saúde e vida. Tem feito isso em inúmeros casos, desde os dias de Estevão até o presente. O rol do nobre exército de mártires é muito longo, mas uma coisa que o mundo não pode fazer a nenhum crente: não pode privá-lo de seu interesse salvador no amor de Cristo. Não pode quebrar a união entre Cristo e sua alma. Certamente vale a pena ser um crente completo. Estou certo, diz Paulo, de que tem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu santo amor por nós. Obrigado, Senhor, pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito, mas muito obrigado mesmo, ó Deus, por tudo, hoje e sempre, eternamente. Amém.